Seja bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. É um tempo agora de conhecermos alguns projetos da incubadora de empresas da Universidade de Aveiro. São meus convidados e começo por apresentar à minha direita Celso Guedes de Carvalho, diretor-geral da incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, e à minha esquerda José Fernando Mendes, vice-reitor para a investigação da Universidade de Aveiro. Agradeço aos dois a presença no Momentos que Brilham. Dr. Celso Guedes Carvalho, começo por si. A incubadora de empresas promove o desenvolvimento de projetos de base tecnológica, é assim? Também. Então, o que mais? A incubadora de empresas da Universidade de Aveiro nasceu há 17 anos, com um projeto que é de todos conhecido, que é o SAP, que foi um projeto que nasceu de uma investigação desenvolvida na Universidade, que, dada a sua relevância em termos económicos, fazia sentido criar uma empresa. Essa empresa foi criada e teve na incubadora e depois foi vendida a uma empresa. Essa empresa acabou por vender à PT, à Portugal Telecom, e pronto, este foi o nosso primeiro teste e foi um teste bem conseguido. E nestes 17 anos de atividade temos tido alguns projetos, uns com maior notoriedade, outros com menos, mas fundamentalmente o que nós fazemos é apoiar projetos que façam sentido passar de uma ideia ou de um trabalho de investigação e que faça sentido que esse trabalho seja transformado em negócio? Comercializado, sim, que pode ser que nós na universidade é muito claro de que forma é que pode ser transferido o conhecimento desenvolvido pelos alunos, pelos investigadores, pelos colaboradores, de que forma é que esse conhecimento pode ser traduzido em valor económico, em criação de empregos, em pagamento de impostos, em geração de receita e de riqueza. E fazemos essencialmente de três formas. Uma, que é, ou seja, há um trabalho que tem valor económico e que a Universidade disponibiliza-se para comercializar esse saber, digamos. Então, licencia esse conhecimento e depois disponibiliza livremente às empresas para poderem comercializar. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Um dos trabalhos de investigação, o resultado foi uma torneira que, quando abrimos, sai logo água quente e isso permite poupar água. O grupo de investigadores que desenvolveu esta tecnologia, se quiser, não quis comercializá-la. Okay? Então, a Universidade tem um portfólio de tecnologias que disponibiliza, que está online, disponível, e que disponibiliza este produto, este resultado da investigação, para ser comercializado por empresas que têm interesse nessa área. Os investigadores podem, e é a segunda opção, podem querer constituir uma empresa e comercializar a tal torneira, se quiser. E podem fazê-lo fora da universidade. Se o quiserem fazer de uma forma mais suave, eu diria, mais protegida de algumas adversidades externas, podem vir para a incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, que temos um conjunto de espaços, de serviços, que permitem capacitar o projeto mais rapidamente e protegê-lo de algumas adversidades de mercado, tendo em atenção algumas vantagens competitivas que temos, quer em termos de valor de espaços, quer em termos dos serviços que prestamos. Neste momento, quantos projetos estão a apoiar? 25. Temos 25 projetos, dos quais 25% destes, são 6, mais ou menos 25%, são resultado de transferência de tecnologia da Universidade para esses projetos. Ou seja, projetos que se foram licenciados à Universidade, ou seja, estes promotores pagam um fee, um royalty para comercializarem esta tecnologia, sendo que muitas vezes são eles próprios que são os investigadores e são os empreendedores que depois vão comercializar. Em alguns casos não é assim. E pronto, os outros casos, ou seja, 6 são resultado desta transferência de tecnologia direta e os outros são projetos que vão para a incubadora como uma ideia que depois dá origem à criação de uma empresa. E dou-lhe um exemplo muito prático. A primeira impressora 3D desktop portuguesa vai ser lançada por uma empresa que está lá na incubadora e que veio com esta ideia que parecia fazer sentido e que depois deu origem à criação de uma empresa, entretanto, a angariação de capital externo para alavancar a empresa, etc. E no primeiro trimestre do próximo ano, ou no final do ano, ainda se está a ver, vai ser lançado ao mercado. E falamos de investigações, de projetos de diferentes áreas.
Sim, diferentes áreas. Temos, por exemplo, um grupo de investigadoras que desenvolveu um diagnóstico para detecção precoce de doença de Alzheimer. São investigadoras conceituadíssimas, quer nacional, quer internacionalmente, e que decidiram que fazia sentido comercializar este diagnóstico e foram à incubadora perceber o que é que se poderia apoiar este projeto. Percebemos em que áreas é que a empresa, digamos, o projeto precisava de capacitação. Sei lá, vou olhar, por exemplo, a nível de gestão, a nível de plano de negócios, a nível de orientação de mercado, em termos de estratégia comercial, etc. Não é? E nós fomos dando essa capacitação, neste caso, como damos em outros. Dr. José Fernando Mendes, as ideias que partem da universidade, que depois então chegam às empresas. Eu começava já diretamente por falar do Instituto de Nanotecnologia, que foi oficialmente apresentado. Crie um instituto que vai apostar na investigação de ponta, na área das nanociências. Fala-nos um pouco também disto que é uma inovação. Pois, este instituto, portanto, a Universidade de Aveiro tem nesta área dos materiais e das nanotecnologias já uma longa história. De facto, há vários departamentos, várias unidades de investigação que contribuem para este desempenho e a Universidade de Aveiro conseguiu, digamos assim, no panorama internacional, uma posição de grande prestígio. E, portanto, nós com esta plataforma, que foi hoje, como disse bem, lançada, pretendemos dar uma unicidade a estas investigações que se fazem em diferentes unidades e laboratórios e colocá-la debaixo de um chapéu, que chamamos Instituto de Nanociências de Aveiro, para que tenham um maior reconhecimento internacional e também para que dentro da própria universidade se possa ter uma estratégia diferente. Ou seja, agora estas pessoas podem investigar em conjunto, podem pensar projetos em conjunto, podem partilhar equipamentos e, portanto, nós pensamos que desta forma podem rentabilizar tudo aquilo que se faz na universidade e que a soma das partes seja mais, que o todo seja mais que a soma das partes. No fundo é isso que nós queremos, que este novo Instituto traga um valor acrescentado à investigação que se faz na Universidade nesta área de materiais, não é? E nanotecnologias. Nós falávamos aqui há pouco de transferência tecnológica. Numa perspectiva mais académica, assim pergunto-lhe se acha que em Portugal, não querendo estar a focar neste exemplo, mas funciona bem a chamada transferência tecnológica, ou seja, a passagem das ideias das universidades para o mercado de trabalho? Eu acho que é um caminho longo, tanto para nós a nível nacional como a nível internacional. Portanto, é uma coisa que, falando em qualquer parte do mundo, toda a gente diz que tem dificuldades na passagem de ideias. Agora, isto que ouvimos aqui falar, portanto, as incubadoras, toda esta ajuda que dão aos cientistas, não é? Porque muitas vezes os investidores fazem investigação e gostam de fazer investigação e não dominam estes processos, não é? Como é que se vende a ideia, como é que se passa para o mercado, como é que se passa de uma coisa a grande escala, fazer grandes quantidades, etc. E, portanto, as incubadoras são, de facto, de extrema importância. Mas é um processo complicado, não é? A gente às vezes tem esta ideia da inovação, mas há todo um processo, desde a ideia básica, que pode ser uma experiência a nível fundamental, passar a um aspecto mais prático, é um caminho muito longo e às vezes pode demorar 20 anos. A gente não tem às vezes esta noção, mas há coisas que demoram 20 anos ou mais, desde que foram inventadas até que chegam ao mercado. Portanto, é um processo complicado, portanto, não é assim tão simples quanto isso. Os exemplos que foram aqui dados, portanto, quer dizer, agora parece uma coisa fácil, mas certamente, por exemplo, até neste caso dos bioindicadores, se calhar estão por trás de 10 anos de investigação ou coisas do género, não é? Agora, há um outro processo. É um outro processo que também poderá demorar, se calhar não digo 10 anos, espero que não dure tanto, será menos, mas as investigações que estiveram na base disto demoraram certamente muito tempo. Não é um resultado imediato. Não é um resultado imediato. Às vezes alguns convidados a quem faço esta questão dizem-me também não é o caso, porque aqui há um apoio direto, praticamente direto, entre a universidade ou o investigador e a empresa, mas
Alguns investigadores dizem-me também que também têm uma certa dificuldade quando falamos de outras empresas que não têm, lá está, esse tal apoio, que não há da parte dos empresários portugueses ainda há um certo tradicionalismo, por assim dizer, não há vontade de arriscar. Já estaremos agora, nesta altura, a assistir a uma mudança de mentalidades, às vezes porque são projetos que realmente demoram muito tempo e o empresário português às vezes tem uma certa dificuldade, ou pelo menos o empresário tradicional, em apostar neste tipo de inovação? Eu suponho que há aqui vários aspectos. As grandes empresas hoje em Portugal já têm até os seus próprios investigadores dentro da própria empresa e, portanto, conhecem o processo e, portanto, estão dentro da cadeia de valor. Por exemplo, os casos que estamos aqui a falar são empresas que a pessoa teve necessidade de criar a própria empresa. Portanto, não existia nada neste nicho aqui de mercado. Agora, as grandes empresas, como digo, ou vêm beber um bocado às universidades e fazem projetos de colaboração. Hoje, mesmo os projetos ao nível do CREN já têm, quase que obrigatoriamente, têm que se colocar empresas nesses projetos. Portanto, têm as universidades e as empresas. Ao nível de projetos europeus, por exemplo, também já é quase que obrigatório ter empresas nos próprios projetos. Portanto, as empresas aqui trazem dificuldades que encontram na sua cadeia de valor e trazem às universidades e a universidade tenta responder. Mas cada um tem o seu papel, não é? Portanto, a universidade não se substitui às empresas, as empresas também não conseguem substituir-se às universidades, uma grande parte. E, portanto, há aqui este jogo duplo que é importante para as duas partes, não é? E eu suponho que já há muita coisa em Portugal a fazer-se bem feita, que já há muitos empresários que já começaram a notar que, se calhar, falar com as universidades lhes é frutífero, não é? Porque podem acrescentar valor àquilo que produzem. Mas é um longo caminho a andar, não é? Um longo caminho a andar. E o Estado? O Estado tem responsabilidade nesta chamada transferência tecnológica? Qual o papel do Estado? Não, eu acho que tem e suponho que estão a fazer. Ainda nós hoje estivemos lá na Universidade de Aveiro o professor Miguel Seabra, que é o presidente da FCT, e ele próprio tem preocupações a este nível, não é? Portanto, eles estão a tomar algumas decisões, aliás, estão-se já a tentar adaptar ao novo programa quadro da Comunidade Europeia, que é o Horizon 2020, em que, portanto, tem questões já do ponto de vista industrial, do ponto de vista societal e do ponto de vista de investigação. Portanto, são três grandes áreas e que a própria FCT já se está a reestruturar, ou seja, está a ir para além daquilo que era o usual, que era a investigação, e está a ver que também tem que olhar para as outras componentes. Por exemplo, a criação de bolsas de doutoramento em conjunto com empresas, portanto, em que o estudante faz parte do seu doutoramento na universidade e parte na empresa, também poderá ser uma boa ligação das universidades às empresas. E isso também é algo que já acontece na Universidade de Aveiro, já temos alguns estudantes nesse sentido. Mas este programa que eles querem agora abrir, eu acho que vai dar um impulso também a esse nível. E isso pode trazer também, está a ver, traz um benefício para a universidade, porque tem o bolseiro, que também pode beber algumas ideias na empresa, e a empresa também ganha, porque tem aquele bolseiro que pode também transmitir algum conhecimento através do seu orientador e dos grupos de investigação que existem na universidade, não é? A minha anterior convidada também já fiz esta questão. Como vice-reitores para a área da investigação, a crise e a contenção pode pôr em causa a aposta na investigação? Não, em causa eu acho que não põe. Mas diminui, com certeza. Poderá ter tem algumas consequências, certamente, porque diminui os fundos, obriga os investigadores e os grupos de investigação a repensar bem, portanto, a pensar onde é que é mais estratégico colocar o dinheiro e, portanto, tomar decisões. Mas espero que não tenha grandes consequências. Portanto, há um programa quadro aí que se adivinha, que tem 87 mil milhões de euros, portanto, haja vontade de ir lá buscar dinheiro. A FCT também, as informações que tem é que os cortes não são muito grandes, portanto tem havido a preocupação de manter o dinheiro mais ou menos estável ao nível da ciência. Claro que o bom seria aumentar. Nós estamos com taxas muito baixas de aprovação de projetos, da ordem dos 10% ou 11%, portanto significa que só 10% ou 11% dos projetos que são submetidos, ou das bolsas que são submetidas dos candidatos, só 10% é que são contemplados, portanto é uma taxa muito baixa, mais baixa às vezes do que acontece na Europa, portanto que significa que é um sistema muito competitivo em Portugal. Portanto, há pouco dinheiro para... Nós temos hoje muita gente formada que quer bolsas de pós-doutoramento, quer bolsas de doutoramento, só que o dinheiro não chega para todos, não é? Portanto temos que... Há essa contenção. Mas eu suponho que, assim, a máquina da investigação portuguesa
não vai ser muito afetada pela crise, espero. Numa perspectiva mais de empresas, por assim dizer, nesta altura de crise, sente que as pessoas não querem arriscar ou, por outro lado, se calhar até arriscam mais na criação do seu negócio, se for o caso de eles próprios apostarem em pôr em prática a sua investigação? Considero que arriscam mais hoje em dia. Arriscam mais, ou seja, o criar a própria empresa hoje em dia é algo visto com muito mais naturalidade. A palavra empreendedorismo... Sim, a palavra empreendedorismo também está muito mais na moda hoje em dia, não é? Mas é um facto, quer dizer, nós, para lhe dar em termos de indicadores, nós temos os indicadores do primeiro semestre deste ano são iguais a toda a atividade que desenvolvemos no ano passado, ou seja, já recebemos tantos pedidos no primeiro semestre como no ano anterior. Isso é um indicador importante. Mas deixe-me só dar-lhe aqui dois dados relativamente à especificidade da Universidade de Aveiro. Repare que a Universidade de Aveiro nasce não como uma vontade política, digamos, há 40 anos, mas como uma resposta àquilo que a indústria pedia que fosse investigado, que fosse desenvolvido. Por isso, isto está no nosso ADN. Isto para corroborar um pouco a pergunta que fez há pouco sobre a ligação às empresas, para nós ela está desde o início, na gênese de todo o projeto. E deixe-me dar-lhe outro dado que nós na Universidade de Aveiro temos é muito claro aquilo que são as nossas competências e o que é que, imagino que tem o Porto Canal, gostaria de saber qual é a competência que a Universidade de Aveiro tem nesta área do audiovisual. Não é? E é muito simples, temos uma página na internet que tem o nosso portfólio de competências. E imagino que cria uma aplicação para transmissão em live streaming das emissões dos vossos programas. Faz essa pesquisa e encontra aquilo que são as nossas competências e os serviços que temos para oferecer nessa área. E isto também facilita aquilo que é a nossa ligação com as empresas e que facilita que a Universidade de Aveiro tenha um volume muito interessante em termos do seu orçamento global de prestação de serviços às empresas. Isto tanto é válido para grandes empresas como para médias ou pequenas empresas. Voltando à questão que me colocou, temos efetivamente sentido um aumento de número de empresas que querem ir para a incubadora. Eu diria, fruto de algum trabalho que desenvolvemos, fruto deste ecossistema empreendedor em que estamos envolvidos e fruto daquilo que é os problemas que o país tem e digamos, uma mudança de paradigma de que já não há empregos para toda a vida, não é? E que, se calhar, eu, criando o meu próprio emprego, criando o meu próprio negócio, perseguindo, no fundo, aquilo que é o meu sonho e aquilo que eu sempre gostaria de fazer, talvez é um caminho mais fácil do que ir à procura daquele emprego para toda a vida, que não existe. Muito bem, chegou ao fim o tempo disponível para esta segunda parte do Mentes que Brilham, mas agradeço a presença aqui no Porto Canal e toda esta informação e sobre a incubadora e, no fundo, uma perspectiva sobre a investigação em Portugal ao nível da Universidade de Aveiro.